Olá pessoal, tudo bem? Queremos dar continuidade aqui, nós estamos nesse mês, nessa série para a gente aprender a parar para pensar, né? Eu não sei como que é a sua vida, eu não sei como é a sua correria, mas esse é um princípio que eu particularmente aprendi a fazer isso, e a partir, né, desse princípio de parar para pensar, isso realmente trouxe muita mudança na minha vida, porque eu pude perceber assim que muitas coisas eu pensava porque os outros me diziam como eu tinha que pensar, né? Muitas vezes eu, nessa análise, comecei a perceber o quanto minha vida às vezes estava fundamentada sobre mitos e filosofias às vezes erradas, e então foi assim uma dinâmica bem interessante. Então eu quero, né, nessa ministração estar encorajando você. E dentro desse princípio de você parar para pensar, né, nós estamos dando isso como uma dica. Outra dica que eu quero dar é você, nesse parar para pensar, e parar para pensar o que você sente em relação a Deus. A gente que lida com pessoas, a gente começa a perceber o quanto assim que as pessoas às vezes elas são confusas em relação aos seus sentimentos, principalmente nos seus sentimentos para com Deus, para consigo mesmo e para com as pessoas. E eu quero então ler, né, um texto para que a gente possa embasar e conversar um pouquinho a respeito desse tema, né? O que eu sinto em relação a Deus. Em Romanos 4:6, versículo 8, olha só o que Davi, né, ele traz para nós como um exemplo, como uma inspiração. Ele diz assim, ó: Davi diz a mesma coisa quando ele fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, os seus pecados são apagados, e como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Então assim, eu queria fazer uma pergunta para você, né? O que você sente em relação a Deus? Porque é muito importante nós conhecermos Deus não só a base de mente, não apenas a base, né, do que os outros dizem, mas também a base do nosso sentimento. Porque é tão gostoso você sentir coisas boas, é tão gostoso você ter sentimentos bons. E aqui Davi, ele traz um sentimento muito positivo. Ele diz assim: feliz o homem, né, que tem as suas transgressões perdoados, seus pecados perdoados, que Deus não atribui culpa. Então o que ele está dizendo assim? Que quando eu tenho um relacionamento com Deus, onde os meus pecados são perdoados, né? As minhas transgressões, elas são eliminadas, e a culpa, né, não está mais na minha vida, na minha relação com Deus. Davi, ele traz essa definição. Ele diz assim, de que há uma felicidade no meu relacionamento com Deus. Então eu queria pegar isso como base e te encorajar e falar assim: como que você se relaciona com Deus, né? E dentro disso eu percebo assim que a confusão às vezes acontece porque nós não entendemos às vezes como o ser humano ele é formado. E eu gosto muito de falar do homem em 3 dimensões, né? Porque quando você fala do homem em 3 dimensões, nós separamos o homem, né, espírito, alma e corpo. E às vezes nós tentamos servir a Deus através da nossa alma. E a gente tentar servir a Deus através da nossa alma é nós tentarmos, através da nossa própria natureza humana, nós entender Deus. E isso vai ser impossível, porque como que nós, né, seres menores do que Deus, nós vamos conseguir entender Deus? Então esse é um grande desafio, né, no nosso relacionamento com Deus. E Deus então, ele deixa claro para nós de que nós podemos servir a Deus, mas é através, né, do nosso espírito. E quando então eu, pelo espírito, né, de Deus, junto com o meu espírito, eu aprendo a conhecer a Deus, eu aprendo a sentir Deus, muitos sentimentos começam a tomar parte da minha vida, né? E eu quero ler então mais um texto que fala em 1 Timóteo 1, versículo 4 e 5, que diz assim, ó: e que deixe de dar atenção aos mitos, às genealogias intermináveis que causam tanta controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo, né, dessa instrução é que o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então ele está falando o quê? É tão gostoso você ter um sentimento de uma boa consciência para com Deus. É tão bom você ter um sentimento de um coração puro para com Deus. Mas como que eu vou conseguir isso, né,
na minha natureza humana. É praticamente impossível. Eu só vou conseguir, né, me relacionar com Deus através dos sentimentos quando eu entendo que, em primeiro lugar, o meu relacionamento ele começa através do meu espírito. É através do meu espírito que eu vou conhecer a Deus e é ali que eu vou começar a desenvolver as minhas faculdades, que a gente chama espirituais, e essas faculdades espirituais, elas também estão envolvidas com sentimentos, porque Deus é um Deus de sentimentos. Deus é um Deus, por exemplo, né, a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é amor. Então Deus tem sentimentos que Ele quer compartilhar conosco e que esses sentimentos, eles estão, né, fundamentados numa alegria que Ele quer nos dar, numa felicidade que Ele quer nos dar. Então essa segunda, né, ministração que nós estamos fazendo, eu quero perguntar para você, né, quando você para pensar, o que você sente em relação a Deus? O que você sente? Pare e pense a respeito disso. E o texto que eu te deixo, né, são esses dois textos de Romanos e Timóteos. A Bíblia diz que Deus, Ele tem sentimentos de felicidade, que Ele quer que nós usufruímos. Deus, Ele tem sentimentos de bondade, não de hipocrisia. E aí, na medida em que nós vamos aprendendo a parar para pensar, e pensar como Deus pensa, parar para pensar e sentir como Deus sente, a nossa vida vai tomando uma outra dimensão. Amém? Então que Deus abençoe todos nós e continuamos juntos aí, nos vendo nos demais programas.